Entrevista. Tenente Guilherme Viotti fala sobre a rede de vizinhos protegidos. A rede de vizinhos protegidos é um conjunto de ações realizadas entre os moradores de alguma localidade para se protegerem conjuntamente de ações de criminosos que estão cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. O trabalho é feito em parceria com a Polícia Militar, porém um projeto deste porte só se concretiza se a comunidade se empenhar. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Tenente Guilherme Viotti, ele que é subcomandante da 163 CIA de Polícia Militar. Bom dia, Tenente. Tenente, seja bem-vindo ao programa Jornal da Cidade, hoje quarta-feira, não é? E antes, Tenente, o senhor chegou aqui, nós conversávamos e eu falei, Tenente, durante o início da entrevista a gente já vai dar essa informação a respeito do que aconteceu ali em Caconde, para que o senhor possa comentar, porque ao menos 10 assaltantes armados com fuzis invadiram 5 agências bancárias de Caconde na madrugada desta quarta-feira. Os suspeitos fugiram sentido Muzambinho, levando todo o dinheiro que conseguiram. Segundo a Polícia Militar, a ação dos assaltantes foi rápida e o grupo chegou à cidade por volta das 2 horas da madrugada e atacou a unidade do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e as agências de crédito cooperativo Sicredi e Sicobi. Das 5 agências invadidas, em apenas uma delas, eles não conseguiram levar o dinheiro. Caconde fica a cerca de 300 quilômetros da capital paulista e tem 19 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os moradores da pacata cidade do interior acordaram assustados com a movimentação. De acordo com a PM, testemunhas relataram que ouviram 4 explosões e vários tiros. Felizmente ninguém ficou ferido. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e já começou a investigar o caso. Olha, Tenente, Caconde é uma cidade próxima da nossa região, aqui no sul de Minas, passando Poços de Caldas. A gente chega em Caconde, inclusive uma cidade muito bonita, uma cidade muito agradável, e esse tipo de crime nos causa preocupação, não é, Tenente? Isso mesmo, é uma modalidade criminosa que preocupa e assusta muito a população. Agora, no sul de Minas, em 2017 e 2018, muitos casos foram registrados e, pelo que nós entendemos aqui, eles saíram de Caconde, que é interior paulista, e já foram em direção a Muzambinho. Ou seja, pode ser que seja a mesma quadrilha ou as mesmas quadrilhas que agem aqui no sul de Minas. A PM, né, como já disse no início da entrevista, ela está apurando, mas assim, pode ter sido isso, como também, aproveitando já por isso que a Polícia Militar fala da importância do envolvimento da comunidade. Por quê? Esses cidadãos também, infratores, pode ser até do estado de São Paulo, mas eles chegam bem antes, estudaram a rota de fuga, já que eles iam cometer o crime em Caconde, então uma vez passou por Muzambinho, mas não quer dizer que eles são do sul de Minas. Eles só fizeram essa rota até para dificultar na localização dos mesmos, por isso que pegaram sentido Muzambinho. Agora, existe alguma maneira, em um caso como este, em um crime que causa tanta comoção e apreensão, existe alguma maneira que os moradores, os cidadãos possam ajudar a polícia? Existe, como eu disse, é o envolvimento da comunidade. Como que ela pode se envolver? Apesar de hoje, né, com a globalização, tem pessoas de todas regiões, né? Então não dá pra gente reconhecer todos os moradores como era antigamente. Então o importante é acompanhar. Viu alguma pessoa, atitude suspeita, veículo não é do estado, procurar, como eu tenho dito aqui nas entrevistas, pegar os dados desse veículo, principalmente quando é do outro estado, e passar para a Polícia Militar, que aí a gente vai averiguar. É interessante isso que o senhor fala, porque antes o senhor já havia dito que provavelmente eles estudaram a rota de fuga. Para isso, eles podem ter chegado em Caconde com um carro diferente, com uma placa diferente. Numa dessa, enquanto eles estão ali avaliando o modo de agir, eles poderiam ser abordados e até o crime poderia ser evitado. Isso é uma suposição, mas pode acontecer, né, Tenente? Isso pode acontecer, porque o infrator ele não chega na cidade assim, Deus dará, e simplesmente ele decide de uma hora para outra. Hoje eu vou arrombar esse caixa eletrônico, ou hoje eu vou assaltar um fazendeiro, ou hoje eu vou assaltar um comércio. O que ele faz? Ele faz um estudo, e muitos deles
devido ao tamanho da quadrilha, tem que esconder os armamentos que são de fácil visualização, eles chegam bem antes, às vezes até alugam residência, ou alugam chácara na zona rural. Por isso que é importante, quem for alugar sua residência, ou até mesmo chácara, procurar pegar os dados dessas pessoas e, na dúvida, não precisa se envolver diretamente, mas na dúvida, anonimamente, passar para a Polícia Militar, para a gente averiguar e ficar na cola desse cidadão. É verdade, já teve gente que foi presa porque alugou chácara e a polícia chegou à chácara antes dos criminosos agirem. Isso mesmo, porque a pessoa, houve envolvimento da sociedade, né? E hoje não é muito difícil da sociedade colaborar pela rede de telefonia hoje, que eu disse, né? É só ligar anonimamente, passando algumas informações primordiais, como placa, quantidade de pessoas, se eles estavam com caixa, que pode estar com armamento dentro dessas caixas, ou até pela conversa do cidadão que vai alugar essa chácara, ou essa residência para ficar homiziado, pela conversa dá para perceber que a conversa deles não cola mesmo, que geralmente eles dão uma desculpa, que eu vou virar fazendeiro, se vê que a conversa não bate, agir tranquilamente, e depois passar essa informação para a Polícia Militar. Exato, e por falar em envolvimento da comunidade, o assunto de hoje é justamente esse, a questão da rede de vizinhos protegidos. Até você, ouvinte da Rádio Vinícola, se tiver dúvidas, liga para o 37312291, conversa aqui com o tenente, faça a sua pergunta, o tenente vai ter prazer em responder. A rede de vizinhos protegidos é uma importante ferramenta de prevenção ao crime, não é, tenente? Ela é muito importante, porque todo mundo sabe que o Estado ele não tem condição de colocar um militar, ou que seja um policial civil, ou até com a colaboração da prefeitura municipal, colocar guardas municipais em cada esquina, em cada canto, em cada zona rural. Então, unindo-se a Polícia Militar, a Polícia Civil, através dessa rede de vizinhos protegidos, que vai funcionar como fosse uma câmera viva, ajuda e muito, praticamente quase 100%, vai colaborar com a Polícia Militar no combate aos infratores. Tá, e como que essa rede funciona na prática? Primeira coisa, claro, tem que haver a mobilização dos moradores, tenente. E aí, o que eles fazem? Primeiramente, as pessoas interessadas em criar essa rede de vizinho protegido, ela tem que sensibilizar as pessoas, e essas pessoas que se interessarem, ela tem que estar comprometida. Porque a própria nossa Constituição já fala, segurança pública é dever do Estado, mas é o direito e responsabilidade de todos. Por isso, todos devem estar envolvidos, e eles têm que estar em mente que tem que ser no máximo 5 residências. Por quê? Porque as residências têm que estar próximas. 5 residências? Geralmente pede 5, porque elas têm que estar próximas, mas assim, se junta da residência 1 à residência 5, é um grupo. Da 6 a 10, outro grupo. E é lógico que vai formar um grupo macro depois, um grupo grande. Ah, entendi. Tá bom. Eles começam a conversar, tá bom, arrumaram as 5 casas ali que vão fazer. Qual que é o segundo passo depois que os 5 moradores das 5 casas diferentes já concordaram em participar da rede? Qual que seria o segundo passo? Assim que essas pessoas envolvidas querendo mesmo criar, eles têm que acionar a Polícia Militar, né, até com um local já pré-determinado, para a gente reunir e passar as informações. Como é que ela tem que funcionar, passar a informação para eles, que eles vão ter que criar um código para um avisar o outro. A gente vai passar essa informação que um tem que conhecer o hábito do outro, até para ajudar. Para eles também pegar o hábito, quando um viaja, avisa o outro que não está viajando, para ajudar a olhar a casa dele, bem como outras informações. Entendi. Ou seja, é preciso ali ter uma relação de confiança mútua entre aqueles moradores, para que por meio dessa confiança a Polícia Militar seja informada de qualquer coisa diferente que ocorra. Porque, como eu disse, né, como a polícia não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, se cada um conhecer o hábito do outro, se eles tiverem uma confiança mútua, só a partir do momento que um exemplo, o cidadão chega em casa e ele tem um hábito de todo dia colocar o carro dele na garagem de ré, o dia que ele tentar colocar de frente, com certeza, se esse vizinho perceber isso, ele já vai acionar os demais, através do código que eles criaram, ou que seja apito, ou através do WhatsApp, e imediatamente também acionar a Polícia Militar. Eu ia perguntar sobre isso. As redes sociais, principalmente o WhatsApp, é fundamental nesse processo, tenente? É fundamental, porque pelo menos que eu conheço, que poucos lugares não pega telefonia móvel. Então o WhatsApp é bem útil hoje em dia.
E nesses locais onde tem a rede de vizinhos protegidos, nós notamos algumas placas colocadas nas residências. Qual que é o objetivo dessa placa? O objetivo da placa é mostrar tanto para o infrator como para os demais vizinhos que a Polícia Militar está em conjunto com a comunidade e a contrapartida da comunidade também, levando informações e cada qual um protegendo o outro. Agora, a placa ela tem um efeito psicológico, então às vezes o bandido pensa, bom, é melhor eu procurar outro lugar porque aqui eu posso não me dar bem. É o que nós chamamos de segurança subjetiva, né? Porque não que o crime não possa acontecer, mas como todo mundo sabe, o infrator, ele vai naquilo que é fácil, que ele vai, com certeza ele vai lograr êxito. A partir do momento que ele sabe que ele pode render ou adentrar numa residência e que tem alguém vigiando, geralmente ele não vai. Entendi. Agora a gente está falando no que se refere à zona urbana, Tenente Guilherme, mas a zona rural também pode se envolver nesse processo. Como? Com certeza, que às vezes só muda o nome, mas tem a patrulha rural, né? E tem o vizinho protegido da zona rural. Mas é o mesmo mecanismo, as pessoas, os fazendeiros, apesar que diferencia um pouco que as fazendas, tem muitas que são distantes uma da outra, mas eles podem manter esse contato. Até mesmo, como eu disse, né, um sitiante sai, ele avisa o outro. Se o outro vê um carro passar sentido a esse sitiante que veio para a cidade ou viajou, de imediato ele já vai acionar a PM, porque talvez esse veículo esteja só passando, mas também pode estar indo nesse sítio onde o proprietário esteja viajando. Tenente, tem um crime que acontece com uma certa frequência aqui no sul de Minas, que é o sitiante ser rendido por assaltantes no momento em que ele desce de seu veículo para abrir a porteira da propriedade. Existe alguma dica da Polícia Militar para evitar ser surpreendido nessa situação? A dica que a gente pode passar de início é que a gente fala a leitura do ambiente, né? Que muitas das vezes o sitiante tem que ter um hábito, ele tem tanta segurança que ele se sente seguro que ele chega na fazenda. Eu acho que ele chegou, ele passou pela porteira, acho que ele tem que fazer uma leitura nas imediações. É lógico, dependendo da altura do matagal, às vezes ele nem vê esse cidadão infrator escondido. Então o interessante é que ele mantenha esse matagal baixo, né, podado, e que ele faça uma leitura. Se ele desconfiar de alguma coisa, ou ele vê que alguém mexeu, eu deixo a porteira num jeito, ela está do outro, que passe direto, não tenta adentrar na residência e acione a Polícia Militar. Agora o senhor falou uma expressão bastante interessante. Na rede de vizinhos protegidos, cada morador é uma câmera viva, não é? Ou seja, esse morador ele capta as informações, não é? Ele enxerga e acaba transmitindo para a Polícia Militar. O policial militar ele sempre vai receber essas informações via 190, ou existe algum tipo de estratégia onde o próprio policial também participa desse grupo de WhatsApp? Como que funciona isso na prática? O acionamento da Polícia Militar, como em todo o país, é através do 190. Mas esses grupos de vizinho protegido, no WhatsApp, geralmente tem um policial militar que participa. Então, além de ligar a 190, comunicar os outros vizinhos que faz parte da rede, comunicar também esse militar que faz parte da rede vizinho protegido. E nos locais onde a rede de vizinhos protegidos é implantado, nesses locais existe aí uma redução nas taxas de criminalidade? Com certeza, há uma redução, como nós dissemos na entrevista, porque a partir do momento que o infrator vê aquela placa, vê que tem vizinho olhando, porque eles fazem a leitura. Se eles chegam numa residência para adentrar, mas ele vê com a residência ao lado, tem alguém observando, geralmente eles não passam, eles não adentram na residência. Então reduz, Tenente. O senhor tem essa experiência, a Polícia Militar tem essa experiência? Reduz, com certeza. Tá bom. E para levar então a rede de vizinhos protegidos, o primeiro passo é os próprios moradores ali se organizarem nesse sentido. Isso, se organizar nesse sentido, verificar o interesse e depois acionar para a gente passar mais detalhe teoricamente. Claro, a placa que é afixada em cada residência que participa, os próprios moradores que vão custear essas placas. Isso, é feita uma parceria, né? Para a gente adquirir essas placas, né? Mas geralmente não tem tido dificuldade para essa parceria, não. E não é um valor alto, não é, Tenente? Não, esse valor são placas simples, né? Não é nada caro, não. Certo. Inclusive aqui no centro de Andrades, quem passa ali pela Rua do Comércio, pela Rua Major Pantaleão e outros locais já encontra inclusive os lojistas com essas placas aqui
no centro da cidade, uma rede de lojistas de segurança, e também nos bairros. Nós encontramos em vários bairros já em Andradas os vizinhos com essas placas afixadas em suas residências. Tenente, eu queria então agradecer sua participação aqui no programa Jornal da Cidade. Obrigado por essas informações e vamos fazer com que cada vez mais a Polícia Militar esteja próxima da sociedade, porque o resultado dessa proximidade é a diminuição da criminalidade no nosso município. Muito obrigado, a Polícia Militar que agradece, estamos à disposição. Jornal da Cidade.